Olá pessoal, vamos dar início aí mais uma aulinha aí do nosso curso de AutoLisp. Quem está falando aqui é Sérgio Fernandes, o professor de vocês, tá? Pessoal, hoje vai ser a nossa última aula sobre entrada de dados. Para vocês terem uma ideia, faltam apenas dois itens para a gente conversar sobre entrada de dados, que é o initGet e o getKeyword, tá? O getKeyword eu não vou ensinar agora, por um motivo muito simples. Não há sentido explicar ele sem antes explicar as funções de condição, tá? Então, ele perde um pouco o sentido, tá? Então, eu vou ensinar e vocês não vão conseguir usar. Então, quando a gente chegar lá, que a gente for aprender as funções de condição, aí a gente volta a falar sobre ele. Agora, o initGet não. O initGet ele é muito importante, tá? Não tão importante assim. Eu, particularmente, eu não uso, tá? E eu acredito que a maioria dos programadores bons aí não utilizem o initGet. Mas, no início da minha carreira aí, no início ele era muito útil, tá? E vocês vão achar ele muito útil, tá ok? O que o initGet faz? Ele controla a entrada de dados, tá ok? Eu vou fazer um comandinho aqui na linha de comando, ó, me acompanhe, bem simples. Fazer uma linha. Defun C2.L2 static pt1 getPoint clique sobre o primeiro ponto. Vamos repetir aqui e colocar pt2, clique sobre o segundo ponto. Eu vou mandar fazer uma linha do pt1 ao pt2 e vou dar enter para finalizar, tá? Simplesinho. L2, cliquei num ponto, cliquei no outro, ele fez a linha, tá? Podia até ter ficado melhor se eu tivesse colocado ponto de laço ali, não coloquei, não vai ter problema, tá? Fez a linha do mesmo jeito. Mas esse programa, ele tem uma condição. O usuário tem que acertar. Se o usuário errar ou cometer uma falha, o programa falha. Então, vamos ver. L2. Clique sobre o primeiro ponto. Eu não vou clicar, vou dar Enter. Ele vai pedir o segundo ponto. Aí no segundo ponto eu clico. Olha lá, ele deu um erro, tá? Por quê? Porque a variável pt1, ela ficou nula, sem valor. E na hora de traçar o ponto de pt1 a pt2, ele precisa das duas coordenadas. Como o pt1 é nulo, não faz. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa falar para ele, ó, você não pode sair do getPoint enquanto o usuário não clicar em um ponto, não fornecer esse ponto. Isso quer dizer que quando o programa chegar no momento de construir a linha, ele certamente vai ter as duas variáveis e vai construir a linha sem erro. Para isso a gente usa o initGet. O initGet ele usa um argumento, tá? Que são os bytes. Se eu utilizar o byte 1, tá ok? Ele não permite que seja pressionado Enter sem entrar com um valor, tá? Então, se eu pressionar Enter, ele não permite. Ele quer que eu digite um valor, seja ele qual for, ou clique na tela, tá ok? 2, ele não permite a entrada de 0, tá ok? E 4, ele não vai permitir números negativos, tá ok? Se a gente for lá no blog, tá? Eu coloquei aqui a tabelinha, tá ok? Então tá aqui, ó. Que o usuário impede que o usuário responder a solicitação pressionando apenas Enter. 2 impede que o usuário responder a solicitação digitando 0. 4 impede que o usuário responder a solicitação digitando um valor negativo. Tá ok? Então, pessoal, legal, Sérgio. Então quer dizer que é só 1, 2 e 4. 1 para não permitir o Enter, sem digitar nada. O 2 para número 0 e o 4 para negativo. Legal, só isso? Não. Esse negócio é enorme. Tem o byte 8, o 16, 32, 64, 128. É enorme, tá ok? Eu vou mostrar para vocês aqui. Se a gente entrar aqui no Help, vamos entrar no Apropos. E vamos digitar aqui initGet. Tá?
ele vai abrir aqui o help do AutoCAD. E aí ele vai me mostrar uma tabela muito maior. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nós vamos ficar falando disso daqui pro resto da vida. Coisas que vocês não vão usar, tá ok? Então vamos decorar esses 3 primeiros. Eu programo em AutoLisp há 17 anos, vai fazer 18 agora. E nunca me fez falta não saber isso, tá ok? Porque vocês não vão usar. Quando vocês aprenderem as funções de condição e os loopings, vocês vão perceber que não tem necessidade de usar initget. Agora ajuda bastante. Então vamos decorar só esses 3, pessoal. O número 1 não permite um enter sem entrada de dados. Número 2, não permite entrada de 0. Número 3, números negativos. Tá ok? Então vamos mudar aquela funçãozinha que a gente criou. Vamos lá, defun L2. Como que eu uso o initget? Eu uso ele antes da função de entrada de dados. Então aqui eu vou usar ele antes do getPoint. Vou digitar aqui initget 1. Não vai permitir que eu pressione Enter sem entrar com um ponto na tela. Vou vir aqui, vou colocar o ponto 1. Legal, Sérgio, eu coloquei o initget. Ele já vai valer tanto para o ponto 1 quanto para o ponto 2? Não, eu preciso repetir ele agora novamente para o ponto 2, initget 1. Vou vir aqui no ponto 2, só que agora eu vou colocar o ponto de laço aqui, né? Vai ficar mais bonitinho. PT1. E agora eu vou mandar fazer a linha. Se eu usar L2, ó, se eu clicar num ponto e clicar num outro, a linha está feita. Perfeito? Entrei no comando de novo. Se eu der Enter, ó, invalid point. Ele continua pedindo o primeiro ponto até que eu clique nesse ponto ou cancele o comando. Vou clicar no segundo ponto. Se eu não clicar, se eu pressionar Enter ou pressionar o botão direito do mouse ou a barra de espaço, ele vai continuar pedindo o segundo ponto. Ele só continua depois que eu entrar com o segundo ponto. Isso faz com que eu tenha certeza que aquelas variáveis vão ter o valor necessário para não dar erro lá na frente, tá ok? Vamos fazer um outro exemplo. Tem no blog lá, quem deu uma lida no blog vai perceber que o initget é bem tranquilinho, tá? Eu vou fazer uma conta, uma multiplicação, tá? Uma divisão. E eu, por exemplo, não posso dividir 0 dividido por 10, ok? Vai dar problema. Se eu pegar aqui, 0 dividido por 10, melhor ainda, só 10 dividido por 0 vai dar erro, tá ok? Ele vai dizer que não dá para dividir por 0. Então, se alguém me inserir qualquer um dos números zerados ali, pode me ocasionar um problema, dependendo da minha equação, tá ok? Então, o meu primeiro número, que é esse 10 aqui, que a gente vai chamar de num1, ele vai poder ser 0. O segundo não vai poder ser 0, tá ok? Mas eu quero também que ambos sejam digitados obrigatoriamente, tá ok? Então vamos por partes. Defun c:\nn initget. O primeiro eu quero que... Vamos fazer o seguinte, vou melhorar o exemplo. Eu não quero nem que seja o número 0 e nem que seja que a pessoa possa simplesmente pressionar Enter. Então eu tenho o initget 1 e o initget 2, tá ok? O que eu faço? Eu somo 1 com 2, 3. Então o byte 3 não vai permitir nem que o usuário pressione Enter sem entrar com dado e nem vai permitir 0. Então vou colocar aqui initget 3, set num1, get int, quero o número inteiro, digite o número desejado. O segundo, a mesma coisa, eu quero um initget 3. E agora vai se chamar num2, só que eu quero que seja um getReal, porque eu vou fazer uma divisão e eu não quero que a divisão saia errado. Digite o número desejado.
Vou colocar aqui o segundo número desejado. Pronto. Tá ok? Perfeito. E eu vou fazer minha divisão. setcdiv vai ser a divisão do num1 pelo num2. Tá ok? NN. Se eu digitar Enter, requer um número inteiro sem ser 0. Se eu digitar 10, ele vai permitir. Segundo número, se eu digitar 0, o valor não pode ser 0. Se eu pressionar Enter, requer um valor numérico. Tá ok? Então não está permitindo nem que eu pressione Enter e nem que eu entre com o valor 0. Tá ok? Vou colocar aqui 20. Ele vai retornar que 10 dividido por 20 é 0,5. Sérgio, eu não quero que fique nem número negativo, nem número zerado e nem que o cara pressione Enter. Então, o que eu uso? Somo 1 com 2 com 4 init_get_set. Tá ok? Então, se eu vier aqui, ó, do jeito que está agora o programa, NN, se eu digitar o número desejado menos 10, ele aceita. Negativo. Ele não está aceitando 0. Negativo, eu não disse que não podia. Menos 20, ele vai dar aqui o resultado 0,5. Tá ok? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que agora, pessoal? Eu vou colocar o init_get_set. Init_get_set. Num1, set. Num2, a divisão. Tá ok? NN. Se eu digitar agora um número negativo, ele fala que o número precisa ser positivo e não pode ser 0. Se eu colocar 0, ele vai dizer que precisa ser negativo e não pode ser 0. Se eu simplesmente pressionar Enter, ele requer um número positivo diferente de 0. Tá ok? Então, eu sou obrigado a digitar números válidos. Tá ok? E isso vai fazer com que o meu comando não dê erro lá na frente. Tá ok? Init_get é bem tranquilinho. E o init_get, pessoal, ele tem uma outra função que ela, junto com o getKeyword, que eu vou ensinar lá na frente, ela vai trazer uma nova funcionalidade aí para o init_get, tá ok? Que o init_get ele faz o controle da entrada de dados. Perfeito? Pessoal, agora eu vou aproveitar essa aula para ensinar funções geométricas. Pô, você vai sair um pouco do assunto? Não. É que não tem muito sentido. Nas próximas aulas eu gostaria de estar fazendo exemplos de programas com vocês aí. Vamos pegar um programa, se vocês quiserem mandar até sugestões, a gente pode tentar fazer, para vocês treinarem mesmo. Então, qual que é a ideia? A ideia é já ensinar os dois assuntos juntos, porque eles juntos se completam, tá ok? Fica bem bacana se a gente souber fazer as funções geométricas junto com as funções de entrada de dados. A gente ganha um leque maior de exercícios aí para fazer, tá ok? E são funções tranquilas, tá ok? A primeira que nós vamos aprender é a função distance. A distance, ela nos retorna a distância entre dois pontos. Então, se eu tiver ponto 1, ponto 2 e eu falar distance do ponto 1, ponto 2, ele me retorna uma distância. Essa é a função que eu falei lá atrás, que fazia com que o getDist perdesse um pouco a sua função. Porque o getDist, você clica num ponto base, num outro ponto, e ele te retorna uma distância. Esses dois pontos, no caso do getDist, o ponto de laço é obrigatório, né? Mas o outro ponto que você clicou, você nunca vai saber que ponto que é esse. Você só vai saber a distância entre esse ponto e aquele que você clicou. Mas a posição XYZ desse ponto você não tem. Se você precisar utilizar lá na frente, você dança. Então, eu prefiro utilizar dois getPoints e depois utilizar a função distance, tá ok? Então, eu vou fazer aqui, ó, setc, defun, c2 pontos, df. Vamos ver aqui, tem um pt1 aqui feito em algum lugar. GetPoint, clique sobre o primeiro ponto. Não vou usar o init_get agora para ensinar. Seria bom vocês sempre usarem isso. O getPoint aí para o segundo. E agora eu vou setc distância é distance entre pt1 e pt2. Ele vai me retornar o quê? A distância. df, cliquei num ponto, cliquei no outro, aqui eu tenho a distância retornada, tá ok? Distância, pessoal, super tranquilo, né? A mesma coisa é com a função
angle. Ele me retorna o ângulo entre o quê? Dois pontos, tá ok? Então, vamos lá. Então, a mesma coisa, se eu vou usar a mesma função df, ponto 1, ponto 2, e aqui, em vez de distância, vamos chamar de ângulo. Entre o ponto 1 e o ponto 2. Ele vai me retornar o que, pessoal? O ângulo em radianos. Vocês podem estar se perguntando de novo, o que eu faço com o ângulo em radianos? Vocês vão aprender que na próxima função, o ângulo em radianos é muito importante. Mas que para usar no decorrer da programação, pode ser que o radianos não interessa. Nós vamos aprender lá na frente como converter os dados, então fiquem tranquilos, esse radiano vai virar grau, minuto, segundo no futuro bem próximo, tá ok? Então vamos fazer o que agora? Dar o comando, de novo, o comando é df, cliquei num ponto, vou fazer aqui para cima porque a gente já sabe qual que é o radiano, qual que é o ângulo, e ele vai me retornar aqui esse ângulo em radianos, tá ok? Perfeito. Ângulo, tá? Pessoal, vamos fazer o seguinte agora. A gente já sabe distância e já sabe o ângulo, tá ok? Vamos fazer o seguinte. Tem uma outra função, que ela é uma função que eu gosto de usar. Eu gostava de usá-la bastante, tá ok? É a função polar. Mas, conforme você vai aprendendo no dia a dia, você percebe que ela tem uma série de pontos fracos, tá ok? No momento, eu não vou explicar muito bem esses pontos fracos, porque eu quero que vocês usem e aprendam, tá? Mas no decorrer do curso a gente vai perceber que, poxa, por que o Sérgio não usou polar para fazer aquilo? Porque pode ser que dê erro no futuro, tá ok? E aí eu vou estar explicando para vocês. A função polar, a distância me retorna uma distância, o angle me retorna um ângulo, e o distance e o polar me retorna um ponto, tá? Ele me retorna um ponto no espaço, e para isso eu preciso indicar um ponto inicial, um ângulo e que distância que eu quero que ande naquele ângulo. É mais ou menos isso aqui, ó. Eu indico um ponto, o ângulo e a distância que eu quero que ande em relação a esse ponto inicial naquele ângulo. E aí ele me retorna esse ponto aqui, tá ok? Uma lista contendo x, y e z, tá? Eu postei um exemplo bem bacana no blog, que é fazer um círculo no meio de uma linha, não importando o tamanho dela, tá ok? Então, qual que é a ideia? Que eu clique, vou apagar essas linhas aqui, que eu clique num ponto, clique num outro, independente do tamanho dessa linha, clicando apenas em dois pontos, ele me faça um círculo no meio da linha, tá ok? Vamos lá? Então, vamos lá. Defum, C2 pontos, PTM, ponto médio, tá? Eu tenho um ponto 1 aqui, tenho um ponto 2. Pessoal, vamos usar o initget aí, eu não vou usar agora porque a gente vai perder muito tempo. PT1 e PT2. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso achar a distância entre PT1 e PT2, porque se eu for usar o polar para achar o ponto médio, eu preciso de ponto, ok, ângulo e distância. Perfeito? Então, vamos lá. Set que distância é distance do PT1 ao PT2. Perfeito? Set que ângulo vai ser o angle entre PT1 e PT2. Pessoal, olha que interessante. É diferente como eu vou fazer o polar partindo do ponto 1. Entendeu? O meu ponto base vai ser o ponto 1. Então, eu estou pegando o ângulo formado entre PT1 e PT2, que é diferente do ângulo formado de PT2 a PT1. Tá ok? Os ângulos são diferentes. Tá ok?
Então, um ângulo daqui para cá é diferente de um ângulo daqui para cá, tá? Então, se eu fosse usar o ponto base PT2, eu pegaria o ângulo de PT2 a PT1. A distância é diferente, vai ser o mesmo, mas o ângulo vai dar problema. Então, eu tenho que saber qual vai ser meu ponto base e partir desse ponto base para o outro ponto. Perfeito? Regras de geometria aí, pessoal. Então, vamos lá. Já sei a distância, já sei o ângulo, já posso usar um polar. Tá? Então, vamos lá. Esse exemplo vai ficar um pouco diferente do blog, tá, pessoal? Static PTC, ponto central, vai ser polar. Eu preciso do ponto. Qual é o ponto inicial? PT1. Eu preciso do ângulo. Qual que é o ângulo? A variável ângulo. E eu preciso da distância. Qual que é a distância? Ah, é distância. Não. Distância é a distância total entre PT1 e PT2. Eu quero a metade dessa distância, que é o ponto do meio. Então, eu vou dividir distância por 2. Tá? E aí, eu vou fechar aqui o polar e o static. Tá ok? E agora eu vou encerrar o meu comando. Se eu utilizar agora PTM, clicar num ponto, clicar no outro. Ah, lógico, não vai fazer o círculo porque eu não mandei fazer. Acontece. Vamos colocar aqui então, ponto 1, ponto 2, distância, ângulo. Eu passei. Ué, cadê? Polar. Agora eu vou mandar fazer a linha de PT1 a PT2 e vou mandar fazer o círculo em que ponto? No PTC, que é o ponto médio que eu acabei de achar. Em PTC com rainho de 10. Pronto. PTM. Programador veterano também erra, viu, gente? Então, eu cliquei num ponto, cliquei no outro. Indiferente do tamanho que eu fizer, ó. Deixa eu sair daqui. Ele vai fazer o meu círculo, o meu círculo aqui. Perfeito? Pô, Sérgio, que bacana. Lá você deu esse exemplo. Vamos fazer outro? Uma videoaula também. O YouTube meio que não enche o saco do tamanho do vídeo. Então vamos fazer mais um, né? Vai ficar um pouco maçante, mas acho que vai ficar interessante. É uma informação a mais além da que está no blog. Vamos fazer um outro programa. Vai fazer a mesma coisa, só que eu não quero essa linha aqui. Ah, já sei, dá um trim, professor. Não. Vamos usar o polar. Nós vamos achar esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui. Então nós vamos ter ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Os pontos ímpares desse lado, os pontos pares desse lado. Perfeito? Legal. Como que eu faço isso? Bem, vamos pensar um pouco. Eu vou ter que pegar a distância total, perfeito? Dividir por 2, eu vou achar o ponto central. E subtrair o raio do meu círculo. Tá ok? Perfeito? Então, vamos seguir o meu raciocínio juntos, tá? De novo, defum PTM, ponto 1, ponto 2. Vamos achar de novo a distância. Por enquanto, a distância total. Vamos achar o ângulo. Vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo 1. Por quê? Agora, pessoal, eu tenho do ponto 1 ao ponto... Do ponto 1 ao ponto 2 é um ângulo. Do ponto 2 ao ponto 4 vai ser outro. Eu poderia fazer só usando o ângulo 1. Aí, no caso, um ponto seria a metade da linha menos o raio. E o outro ponto seria a metade da linha mais o raio. Vamos fazer assim, acho que fica melhor, né? Então, vamos fazer um ângulo só.
ângulo de PT1 a PT2, tá ok? Então, vou explicar de novo. O ponto 1 vai ser esse, o ponto 2 vai ser esse. Do ponto 1 para o ponto 3, eu vou ter que pegar a distância do meio e subtrair o raio. O ponto 3, eu tenho que pegar a distância e somar o raio. Perfeito? Vamos lá. Primeiro, eu preciso achar o quê? O ponto central, porque eu vou ter que fazer o círculo lá de qualquer jeito. Tá? Então, o ponto central tá aí, ó. Ponto central, porque eu preciso dele para fazer o centro, tá? E agora eu vou fazer 7 que PT3 vai ser o quê? Polar. Eu poderia também pegar, gente, o ponto central aqui e fazer o raio para cá e raio para lá. Eu teria que calcular outro ângulo. Como eu já calculei o ângulo de PT1 a PT2, vamos fazer assim. 7 que PT3, polar, ponto de base, ponto 1. Ângulo é o ângulo. E qual distância que eu quero fazer? A distância dividida por 2 menos o raio, que é 10. Perfeito? Ok? Ponto, ângulo e a distância. A distância dividida por 2 menos 10. Tá ok? Vou fechar o polar e o ponto 3. O ponto 4 vai ser parecidíssimo com isso, só que em vez de subtrair, eu vou somar mais 10. Perfeito? Então, agora eu achei ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e ponto central. Perfeito? Vamos fazer agora, desenhar esses caras. Command line. A linha tem que ir do ponto 1 ao ponto 3. Ponto 1 ao ponto 3. Command line do PT4 ao PT2, ou do PT2 ao PT4, tanto faz. Perfeito? E agora o círculo. PTC, que é o ponto central, com raio de 10. Perfeito? Vamos apagar aqui. E vamos usar de novo. PTM. Cliquei num ponto, cliquei no outro, tá lá. Perfeito, pessoal? Aí, ó, mais um exemplozinho para vocês, tá? Se vocês forem construir tabelas ou forem fazer alguma construção geométrica e querem, por exemplo, entrar com o menor número de pontos possíveis, com get point ou com medidas, vocês podem estar fazendo esse cálculo com o polar. Perfeito? Nas próximas aulas, pessoal, exercício. Exercício, exercício, exercício. Sérgio, até quanto exercício? Não sei. Até eu perceber que vocês talvez tenham pegado isso daí com eficiência, tá ok? Então, vamos fazer bastante exercício, tá? Talvez eu poste essa aula de exercício ainda hoje. Perfeito? Pessoal, um abração para vocês aí. Qualquer dúvida, podem postar aqui. Um abraço, espero que tenham gostado.